Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Com muito prazer estamos aqui novamente para compartilhar com você uma preciosa mensagem da parte de Deus, com o propósito exclusivo de ser um agente abençoador para a sua vida e toda a sua família. Nós estaremos hoje discorrendo sobre poder de decisão. Nosso tema, o tema do programa Manancial desta semana é poder de decisão. E o texto bíblico que vai fundamentar-nos nesta oportunidade está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, e o verso de número 29, que diz assim: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Nós estaremos vendo na programação desta oportunidade a decisão pela vida, convicção para decidir, decisão pela morte e o poder de decidir. Eu quero dizer a você que o programa Manancial já está no ar a partir de agora. Prosseguimos então com a programação manancial desta oportunidade, hoje falando sobre poder de decisão. É muito comum na nossa vida, dia a dia, termos que tomar decisões, não é? Nas mais variadas áreas. Eu não vivo sem tomar decisões, você não vive sem tomar decisões. A cada situação nova que vivemos, que surgem diante de nós nos vemos na obrigação, não é, de tomarmos decisões ou de decidir. O texto que nós lemos aqui é um episódio bíblico envolvendo dois discípulos de Jesus Cristo. O nome de um deles era Cleopas. Eles estavam voltando de Jerusalém, indo em direção à aldeia onde residiam, aldeia por nome Emaús. Eles estavam decepcionados, tristes, porque Jesus havia morrido e até então não tinham ainda tido o encontro com Cristo ressurreto. Na mente deles, nesse trajeto que faziam de volta para Emaús, que era um trajeto de cerca de 90 quilômetros, 60 estádios, um estádio em torno de 1.500 metros, ou seja, 1,5 km. 60 estádios estavam retornando tristes, não é? Aborrecidos pela morte de Cristo. No que estavam se aproximando de Emaús, Jesus se une a eles na caminhada, ressuscitado, sem que o reconhecessem como Jesus. E ele então, este terceiro viajante, se aproxima e questiona: que coisas são estas que vocês estão conversando entre si? Então eles perguntam: mas és tu o único peregrino que não sabe das últimas ou das coisas que têm acontecido, sucedido nestes últimos dias? E aí Jesus: quais coisas? Questiona Jesus. E eles então começam a dizer: olha, nós seguíamos a Jesus e esperávamos que fosse Ele quem remisse a Israel ou trouxesse a libertação a Israel. E no que eles vão chegando na aldeia, diz o texto bíblico que Jesus faz menção de que vai mais adiante. E aí chegamos no texto que lemos no nosso início aí de programa. Como Jesus fez menção que ia mais adiante, eles então constrangem Jesus. Já era tarde, a argumentação deles, já se declinou o sol, já se pôs o sol, e aí o texto bíblico diz: e então Jesus entrou para ficar com eles. Eles fizeram uma escolha. O texto bíblico diz que eles constrangeram Jesus, insistiram com Jesus, quase que forçaram Jesus para entrar com eles. E, de fato, Jesus então aceita este convite, cede e realmente entra para estar com eles.
eles decidiram convidar Jesus, decidiram por convidar aquele ilustre peregrino, aquele ilustre viajante que com eles estava caminhando naquele trajeto de retorno. Pois bem, diante desta realidade bíblica, desta narrativa bíblica, é que nós queremos então fundamentar o nosso programa, o nosso tema, poder de decisão. Eles não foram forçados, não foram ali incitados por alguém para tomar aquela decisão, mas a companhia foi de tal forma agradável, o assunto foi de tal forma edificante, não é? Instrutivo na presença daquele terceiro viajante, que eles queriam dar seguimento neste diálogo. E quando então eles se acolhem na casa deles, diz o texto bíblico que então no momento de fazerem a refeição, no momento de partir o pão, então eles identificam que não se tratava de apenas um viajante, mas se tratava do próprio Senhor e Salvador ali junto deles, ressurreto. Quando eles identificam então que se tratava de Jesus Cristo, o texto bíblico nos fala que Jesus então desaparece, porque já estava Jesus ressuscitado, glorificado, e eles imediatamente, entendendo que Jesus não estava morto, mas havia ressuscitado, então eles se levantam novamente e fazem todo o percurso de volta para Jerusalém. Eles retornam para Jerusalém para levarem aos demais discípulos de Jesus Cristo esta boa nova. Jesus não estava vencido pela morte, Jesus não estava na sepultura, Jesus estava ressurreto, havia ressuscitado e estava vivo e havia então se apresentado, caminhado com eles e havia se apresentado a eles. Eles decidiram, eles tiveram este poder de decidir e eles decidiram convidar Jesus para entrar com eles. Antes de nós prosseguirmos aqui na nossa ministração, no nosso explanar de programação ou continuidade de programação, eu quero chamar a sua atenção, meu amado telespectador, que nesta oportunidade tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de receber uma mensagem que edifica, uma mensagem que realmente nos instrui, nos dando um entendimento espiritual. Veja, eles o constrangeram. Jesus fez menção de que ia mais adiante. Jesus não invade o nosso espaço. Jesus não força nenhuma situação para nos abençoar ou para estar conosco. O desejo de Jesus espera que eu e você tenhamos a atitude que tiveram esses discípulos e eles o constrangeram. Após Jesus ser constrangido, ser forçado, ter sido insistentemente convidado, então o final do texto diz, e entrou para estar com eles. É evidente que o desejo do Senhor Jesus é estar conosco. O desejo de Jesus é reinar na nossa vida. O desejo de Jesus é presidir a nossa vida em todas as áreas, em todos os sentidos. Mas precisa que haja da nossa parte a manifestação favorável, deixando claro para Jesus que queremos que Ele esteja conosco. E neste caso, meu amado telespectador, vale a pena nós sermos insistentes com Jesus. Vale a pena, porque Ele é o autor da vida, porque Ele é a vida, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor do céu, Senhor da terra. Lá nas palavras do profeta Isaías, capítulo 9, o verso de número 6, olha o nome dele, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Eu quero ter esta bendita, poderosa e extraordinária companhia na minha vida, na minha família, no meu trabalho ou nos meus estudos, enfim, em todas as áreas da minha vida, nos meus negócios, nas minhas decisões. Eu preciso desta extraordinária companhia em todo o tempo. Nós vamos para um breve intervalo e logo após nós continuaremos falando hoje sobre poder
de decisão.